Watson, não alivia, tá? Aqui não é grupo de menino, é grupo de homem, tá? Então você não alivia. Fala o que tem que falar e a gente está aqui para ouvir, aprender à luz da palavra de Deus. E eu sei que você é um homem de Deus, tá bom? Ok. Está Deus te bem. abençoe aí. E aí, só relembrar, pessoal, eu pedi para o Adson deixar alguns minutos no final para aqueles que quiserem fazer perguntas, tá? Eu quero aproveitar e aqui apresentar o Adson. O Adson, ele é membro da Igreja Adventista aqui de Novo Hamburgo, Central de Novo Hamburgo, é isso, Adson? Isso. Ele é psicólogo, ele tem atendido muitas famílias e também tem feito um trabalho muito bonito aí nas igrejas, um trabalho itinerante aí de pregação, né, da palavra de Deus. Eu já tive a oportunidade de ouvir alguns dos seus sermões e sempre sermões que nos tocam, que tocam o nosso coração. E ele vai deixar alguns minutos para que você, ao final da mensagem, se você quiser fazer uma pergunta, uma colocação, aí você levanta a sua mãozinha, eu vou estar aqui direcionando, mas você pode fazer a sua pergunta e ele vai estar respondendo, tá bom? Watson, que Deus te abençoe mais uma vez, obrigado por ter aceito aí o convite de Mas, tá? um bom dia, um bom sábado para todos. Estou vendo o Ari, o doutor Elevon. O doutor Elevon, ele foi muito suave no encontro de casais, onde ele foi dar uma palestra sobre sexualidade. E aí, no final, ele disse, gente, eu vou abrir aqui para perguntas. Então, você faz o seguinte, você diz assim, olha, eu tenho um vizinho que tem isso, tem uma tia que tem aquilo. Aí, ok, então eu vou usar a sabedoria do Elevon e dizer a mesma coisa. Né? No final, fiquem à vontade para perguntar. Uma das perguntas mais difíceis foi num programa de rádio anos atrás, perguntas ao vivo, e um senhor estava escutando o programa, e aí ele ligou e fez a pergunta: escuta, eu tenho 72 anos, os meus filhos não me visitam, Natal, Dia dos Pais, eles não me ligam, e às vezes eu faço um churrasco no final de semana, envio mensagem para eles e é só silêncio. E aí eu tenho que chamar os vizinhos para estar comigo. O que eu faço? Então, foi uma pergunta feita ao vivo. O que nós vamos responder numa situação como esta? Uma pessoa de 72 anos, os filhos não querem saber dele. Que história este homem contou para os filhos, desde o nascimento até a vida adulta, a ponto de chegar a uma situação como esta? Um homem sozinho, solitário, e os filhos não querem saber dele. Então, a gente tenta confortar a pessoa, mas não sabe a história. O programa da rádio, a gente tem que cuidar também com o que diz, mas, de alguma forma, olha, vamos encontrar o caminho do perdão, porque ao longo da jornada, como pai, deve ter havido falhas. E como filhos, estes filhos, assim como os pais, erram, e o distanciamento do ponto de vista do afeto e da comunicação deve ter existido em algum momento da vida de vocês. Sugestão: se o senhor acredita em Deus, se agarre a Deus, porque ele prometeu que não nos deixaria só. Se os filhos não fazem o papel dele de filhos por N motivos, estão magoados, estão chateados por conta de erros cometidos pelo Senhor, nada melhor do que se voltar para Deus, já que ele tem poder para nos perdoar e nos apagar as nossas transgressões. Fato é que a história vai se repetindo. Salomão foi muito enfático no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, quando ele diz que a história se repete. Como estamos num encontro de homens cristãos,
nada melhor do que a gente abrir a Bíblia, a palavra de Deus, para entender como é que a história se repete. Então, eu vou pegar dois homens que foram reis em Israel, pai e filho. E a gente fica pensando, puxa vida, com tantos milagres, com profetas que trouxeram a profecia para estes reis, para o reino deles, para o povo deles, como que estas pessoas seguiram na prática do mal? E eu convido você, então, a abrir a Bíblia no livro de Reis, livro primeiro Reis, capítulo 16. Ali nós temos, rapidamente, o pai de Acabe. Então, temos ali Onri. O verso 21 de 1 Reis 16. 1 Reis 16, o verso 21. Aí diz: então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. O fato é que Onri passou a reinar. Aí o verso 23 diz: no 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Verso 24, de Semer, comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. Verso 25, fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Agora vamos ao verso 30. Fez Acabe, filho de Onri, o sucessor de seu pai, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então o pai fez barbaridades quando passou a reinar. O filho seguiu o mesmo caminho. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos valentes que aqui estão. O que aconteceu com estes dois? Se afastaram de Deus, violaram a sua consciência. Notem que Salomão, adiante, ele orienta as pessoas. Cuidem com toda a diligência, com todo o carinho, com todo o zelo, com todo o cuidado, as vias de acesso à consciência. Filósofos, teólogos, psicólogos, cientistas, terapeutas, médicos se debatem até hoje para definir consciência. De forma simples, consciência é a percepção do meu eu, a percepção do outro, a percepção do ambiente onde estamos inseridos e a percepção dos fenômenos à nossa volta. Isso de forma simples, até porque a ciência ela não consegue dizer o que realmente é a consciência. Mas nós cristãos temos uma vantagem. Qual? Nós acreditamos que quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão e trouxe aquele boneco à vida, Deus dividiu com Adão a percepção de si. Adão, ao recobrar a vida, ele sabia quem ele era, sabia quem Deus era. Adão já tinha um conhecimento pronto a ponto de dar nome aos animais e perceber que estava só. E com a percepção de que estava só, Deus então dá a Adão um presente, uma auxiliadora, uma companheira, uma esposa. Então, se analisarmos, a consciência vem da dádiva divina ao nos conceder vida. Então, nós temos um cérebro, é algo palpável, é algo real. As neurociências vêm trabalhando aí uma série de pesquisas a respeito dos processos químicos e elétricos em nosso cérebro. Então, do ponto de vista de massa encefálica, é fácil definir processos, mas definir consciência sem Deus, há uma impossibilidade do ponto de vista da pesquisa e da ciência.
Mas nós, como cristãos, ao ler a Bíblia, nós percebemos que Deus está dizendo: cuidem com os sentidos, cuidem com o que se escuta, com o que se vê, com o que se pega, com o que se cheira, com o que se come. E aí vem a máxima: somos o que comemos, somos o que pensamos e somos o que os nossos hormônios determinam que somos. Pessoas muito tristes têm processos hormonais aí que estão faltando. E aí entra a mensagem linda que a Igreja Adventista tem dos 8 remédios de Deus. Opa, vamos fazer exercício? Pode ser que o exercício seja uma farmácia gratuita. Mas sobre farmácia, medicação, vocês têm um médico aí que nos assiste. Então, voltando à questão da consciência. Muitos homens se tornam homens infantis, se tornam homens de açúcar, porque a sua consciência, em algum momento, foi arranhada. E arranhões, eu vou trazer o termo técnico, traumas. Quando somos crianças, nós dependemos de figuras importantes. Então, temos, primeiramente, os nossos pais. Então, analisando a Bíblia aqui, Omri, pai de Acabe, fez mal. Péssimo exemplo. Acabe, por mais sacerdotes, por mais pedagogos, por mais professores, por mais profetas que tivessem próximo, ele seguiu o exemplo do seu pai. O que dizia a sua mãe? E quais os interesses envolvidos em saber que o sucessor de Omri seria Acabe e Acabe faria mal? Então, nos voltemos para a nossa infância. As figuras de autoridade que cercaram nossa vida. Nossos pais, nossos tios, nossos avós. Uma paciente minha foi muito amarga com os irmãos e com os pais. Por quê? Ela escutou de parentes próximos que ela não era filha biológica, e sim adotiva. Estes parentes debochavam, brincavam, e ela assimilou aquilo como uma verdade. E não compartilhou isso com seus pais, guardou dentro de si. À medida que foi crescendo, foi fermentando em sua consciência o fato de que ela não era filha legítima dos pais. Então, os pais estavam mentindo para ela. Entrou no período da adolescência e se tornou uma aborrecente, muito amarga com os irmãos, muito amarga com os pais, muito negativa com a vida. A partir disto, começou a ter problemas físicos, dores, zumbido nos ouvidos e uma série de outras questões pertinentes à parte física de seu corpo. Anos depois, em terapia, ela descobriu a causa de tanta amargura na vida. A brincadeira dos tios, que diziam que ela era adotiva. Ou seja, um trauma que ficou registrado em sua consciência por anos e que produziu dissensões, raiva, muita amargura dentro de uma família. Então, nossas consciências, de vez em quando, precisam de faxina, precisam de um exame, para que a gente permita que o sangue de Cristo nos lave destes arranhões que figuras importantes podem ter feito por má fé, e aí vamos dar o benefício da dúvida, porque os nossos pais não querem o nosso mal, mas por ignorância, ou pela lei da repetição. Anos atrás, 2 jovens pais. Um tinha 2 filhos e o outro ainda não tinha filhos.
E os dois foram, antes de casar, pessoas que participavam ativamente das atividades na igreja. Depois que casaram, o peso das responsabilidades sobre eles. E começaram a evitar as atividades e, especialmente, assumir ministérios na igreja. E quase sempre, aos sábados, eles estavam perdidos nos corredores da igreja. E aquilo vai incomodando, no bom sentido da palavra. De vez em quando passavam para resolver algumas coisas e estavam os dois olhando para o ambiente. E num sábado perguntei: tudo bem com você? E um deles: olha, não está muito bem, nada a ver com casamento, mas uma crise existencial. E os dois estavam assim. Mas o primeiro: e o que é que está vendo? E ele diz: eu estou orando para Deus me revelar qual é a minha missão. É interessante. Qual é a sua missão? E nós humanos temos uma coisa que a gente herdou de Eva: curiosidade. E, e eu brinquei e disse: Deus me revelou qual é a sua missão. E, bom, os olhos se arregalam, a pessoa muda um pouco a fisionomia. É mesmo? Sim, Deus me revelou qual é a sua missão. Que você seja um ótimo marido. O outro já tinha 2 filhos, o mesmo problema. Tudo bem, tudo bem. Olha, eu percebo que você está meio assim, meio à deriva na igreja. O que está vendo? A crise era a mesma. Eu estou orando para Deus me revelar qual é a minha missão. E a minha resposta foi a mesma. Olha, Deus me revelou qual é a sua missão. Mesmo? Sim. Qual? Que você seja um ótimo pai e um ótimo marido. Dos dois, um passou algumas semanas me evitando e o outro decidiu aceitar o desafio de ser um ótimo marido e um ótimo pai. Então, voltando para a questão da consciência, conhecendo um pouco a história destes dois, um vem de um lar dividido e o outro teve uma mãe superprotetora. Eram jovens, casados, um tinha filhos, mas as responsabilidades chegaram. A conta também chega. E muitas vezes as pessoas padecem porque elas não foram preparadas para assumir as responsabilidades. Então, aqui tem pessoas de diversas idades com diversas histórias. No meu consultório, eu lido com pessoas de 6 anos de idade, os pais precisam estar acompanhando, porque, meu Deus, o que uma criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade já tem de traumas, mas já tem traumas. E muitas vezes os traumas naquela criança surgem por ignorância dos pais. Ou porque os pais estão repetindo os problemas de seus pais. E muitas vezes surgem pessoas de 70, 80 anos, estão lúcidas, mas ainda mantêm arranhões em sua consciência. É a lei da repetição, e precisa ser alterada. Então, a mensagem para esta manhã fica assim: por que mudar? Dá tempo mudar? É importante mudar? Quando mudar? Para que mudar? E uma das perguntas mais frequentes no meu consultório é: como? Como mudar? Essa é a pergunta mais frequente. Mas como é que eu faço isso? Então, vamos refletir. Preciso mudar? É uma pergunta que devemos nos fazer.
E é uma pergunta que denota consciência. É uma pergunta que nos conduz a desejar a vida melhor que Cristo nos oferece. Como pai, aí tem algumas pessoas que já dá para ver os cabelos brancos, eu ainda não sou avô, mas eu já tenho alguns, quer dizer, quase todos. Como pais e como maridos, por que mudar? O que fazer para mudar se temos a consciência de que precisamos mudar? Quando mudar? A Bíblia responde: hoje, se ouvirdes, diz Deus, a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, quando mudar? Hoje. Então, neste início de manhã, é o dia de mudar. Agora, eu pergunto, é fácil mudar? Se nós pegarmos Acabe, a gente vai folheando a Bíblia, nós vamos para o capítulo 18 de Reis. O que a gente vai encontrar lá? Nós vamos encontrar um embate entre o bem e o mal. Nós vamos encontrar agora Elias, vamos encontrar Acabe, Jezabel não foi para a reunião, tudo indica que Jezabel conseguiu proteger falsos profetas, ou esses falsos profetas se infiltraram no meio do povo e não foram mortos por Elias, mas os profetas de Baal foram mortos naquele dia. Elias faz um apelo: gente, até quando vocês vão ficar indecisos entre seguir Deus e seguir Baal? Vocês precisam decidir. Elias fez um apelo. Gente, Acabe estava com o coração duro. Acabe estava impregnado do mal. Ele viu os profetas de Baal serem mortos, ele viu o povo decidir, entre aspas, decidir, mas Acabe estava duro, coração duro. Agora vamos seguindo um pouquinho mais, a gente vai e passa Acabe, e antes desta reunião, Acabe passa por uma seca, Jezabel sofre porque não havia água, pouco conforto, muitos dos profetas do Senhor foram mortos e Acabe simplesmente lavou as mãos. Acabe era dirigido por Jezabel, a sua mulher. Agora, Acabe, um rei forte, um rei que participou de guerras, venceu guerras. Acabe, ele foi um político muito esperto, fez alianças com vários reis. Acabe construiu muita coisa, ele prosperava em seus negócios, mas como marido, péssimo. Como homem, dentro de uma casa, fraco, muito fraco. E se nós espremermos bem a história de Acabe, nós vamos encontrar um homem infantil, um homem fraco. A gente olha Acabe tentando comprar a vinha de Nabote. Nabote diz: olha, eu não posso te vender esta vinha, porque é herança. E Acabe vai para casa chorar. Ele vai chorar, não quer comer. A mulher chega e diz: o que está vendo com você? Ah, eu tentei comprar a vinha e não consegui. Eu vou conseguir para você. Vocês conhecem a história. Então nós vemos um Acabe desgostoso. Um homem frágil, do ponto de vista de homem. A história diz que Acabe, ele passou 22 anos reinando, 22 anos fazendo mal, 22 anos escutando os apelos de Deus, mas Acabe não mudou. Então, mudar não é uma tarefa fácil, mas possível. Então, o que precisamos fazer para mudar? O que fazem mulheres e homens quando decidem fazer uma faxina ou uma reforma em suas casas? Quando decidimos reformar a casa, a tendência é retirar tudo
Vamos avaliar o que volta e o que vai para o lixo. Quando decidimos limpar a casa e queremos fazer uma boa limpeza, nós vamos aos 4 cantos da casa para limpar, para organizar. Nos voltando para a nossa própria vida, precisamos encontrar em Deus aquilo que é certo. Então, como homens, é certo elogiar nossas esposas? O que vocês acham? É o certo elogiar nossas esposas? É o certo abrir a boca e dizer eu te amo? É certo eliminar a influência disto? Conversar, dialogar com as nossas esposas. Uma vez, um grupo como o de vocês, lá de Manaus, quando terminou, alguém perguntou, escuta, o que você vê de pior nos lares, aí no seu consultório? O que disse? O que tem de pior não é depressão nem ansiedade, mas a falta de comunicação. Por causa da falta de comunicação, ou o homem, ou mulher, ou os filhos, ou todos, entram num quadro de ansiedade ou depressão. Então, se existe algo que precisa ser corrigido urgentemente nos lares, é a comunicação. Comunicação afetiva, comunicação respeitosa, comunicação que envolve atenção e qualidade. Então, o que mudar? Cabe a cada um dos que participam da jornada do valente. É uma jornada muito individual, muito pessoal. Então, nesta manhã, nós podemos estar sendo convidados por Deus a encontrar os arranhões, se é que ainda existem em nossa consciência. E sem ter consciência, nós estamos repetindo no nosso dia a dia. Acabe passou 22 anos, dos quais 3 anos sem água, porque Elias disse, não vai ter água. Vocês estão adorando um Deus que é o suposto causador de chuvas, e isto não vai acontecer. E não aconteceu. E ainda assim, aquele homem manteve o seu coração endurecido. E continuou fazendo negócios, continuou prosperando, continuou indo para guerras, venceu 2 ou 3 guerras. Na última, o profeta disse, você vai morrer, e ele morreu. E morreu sem Deus. Nos dias de hoje, se Elias viesse, vamos então pregar para a jornada do valente. O que Deus diria a Elias para dizer para cada um de nós? Olha, cuida disto, cuida disto, cuida disto. Tem sido a nova pandemia. Muitas mulheres no meu consultório reclamam que seus maridos vivem pendurados em Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube. Muitas reclamam que não recebem a atenção devida porque os seus esposos foram picados pelo espelho negro chamado celular. E eles compraram pacotes de jogo de futebol. Tem o mês de maio, o mês de junho, foi um problema com as chuvas. Parece que os homens se abrigaram em jogos de futebol. Foi uma loucura, mês de maio e junho. Reclamações e reclamações. Meu Deus, o que está havendo com isso? Era futebol toda noite. Muitas mulheres reclamam, porque elas não conseguem conversar com os seus maridos. Eles estão pendurados nas redes sociais. Para agravar ainda mais a situação,
Muitos homens estão curtindo foto de mulheres. De vez em quando, uma pergunta, questiona, volta e meia, eu estou em um programa ou outro, respondendo perguntas, ou falando alguma coisa. E surge sempre essa questão: vem cá, é certo, um homem casado está curtindo foto de mulheres? Qual é a resposta, senhores? É certo, o homem está ali de papinho com uma amiga do ensino médio? Qual é a resposta? Nós já sabemos a resposta. Mas por que alguns seguem? Acabe seguiu na prática do mal. A consciência de Acabe estava arranhada. Estava arranhada. O seu pai fez mal. E Acabe seguiu repetindo. Alguns dos senhores, talvez, residam no campo ou tenham casa no campo. E então, quem gosta de lidar com a terra, encontra ali ervas daninhas que brotam até na pedra. A parábola diz que a semente que caiu em terreno pedregoso queimou, mas a erva daninha não queima. Está lá bem viva. Final do ano, o sol queimou muita coisa foi queimada, mas as ervas daninhas, verde brilhante, não morrem, são quase imortais. Não é uma lição para a gente avaliar as ervas daninhas que brotam em nossa consciência? Então, Salomão diz: cuidem com o que se vê, cuidem com o que se escuta. Aquela mulher, que já era uma mulher, não lembrava da brincadeira dos tios de que ela era adotiva. Não lembrava mais. À medida que os meses se sucederam àquela brincadeira, que foi uma brincadeira sistemática, à medida que os meses se sucederam, camadas de outros pensamentos e hábitos foram surgindo naquela consciência. Ela esqueceu a causa, mas os efeitos seguiam sendo praticados. Amargura com os pais, amargura com os irmãos. Muitas vezes nós nos metemos em confusão porque existe ali uma erva daninha, um arranhão em nossa consciência, que foi cicatrizado apenas por cima, mas embaixo da pele a dor continua. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar nos encorajar em Cristo, dobrar nossos joelhos e suplicar que Deus nos ilumine, que Ele abra os nossos olhos. Nós precisamos enxergar coisas que podem estar no plano do inconsciente. O inconsciente freudiano foi rechaçado na década de 80, década de 90, e agora voltou com força. Há algo inconsciente em nós, há algo que fica escondido em nós, há algo como se quase fosse uma entidade nos movendo para praticar coisas que conscientemente nós não gostaríamos, mas nós praticamos. É o dilema de Paulo em Romanos capítulo 7. O que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, nossa, eu faço e faço rápido. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Do ponto de vista da psicologia, se faz muito bem para as pessoas. De vez em quando, marido e mulher, problemas graves, aí a psicologia pode trazer de volta a comunicação, o perdão, as boas maneiras. Mas mudar mesmo, é prerrogativa de Deus. Mudar de verdade é uma prerrogativa do ser humano com Deus. Sem mim, nada podeis fazer. E Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós temos um dilema: mudar não é fácil. Mudar é muito difícil, mas não é impossível. Então Deus tolerou Acabe por 22 anos, mas Deus no que deu. Deus pode estar tolerando um ou outro de nós. E aí, o que a gente vai fazer? Logo mais, vamos estar nas nossas atividades naturais de sábado. Alguns vão para a igreja,
Aí termina o culto, voltamos para casa, aí temos a convivência. Quem tem a família completa, vamos conviver com filhos, com netos, com amigos, vão almoçar. Sábado à tarde, um ou outro pode visitar, fazer alguma coisa. Vem o sábado à noite. E aí, o que pode ser feito sábado à noite? O hábito pode ser ir para as redes sociais. Se muitos aí podem ser que sejam muito jovens, podem ir para onde? E daqui a pouco vão passar a madrugada assistindo coisas, e aí o domingo chega, e vem a segunda-feira, e a gente entra nas nossas rotinas, e a mudança fica onde? A gente esquece. Semanas de oração são emblemáticas em nossas igrejas. Sexta-feira à noite chega no auge, a última noite da semana, sábado, aquela comoção na igreja. E observem o comportamento das pessoas. Ao terminar a semana de oração, e elas vão para fora da igreja e voltam para casa. O que acontece no domingo à noite, pós semana de oração? Como está a igreja? Volta à sua normalidade. E a vida humana segue o seu curso como se nada tivesse acontecido. Foi assim com Acabe. Acabe viu coisas, mas ele passou 22 anos resistindo à mudança. A sua consciência estava arranhada e ele não permitiu que o cirurgião, Deus, costurasse, cicatrizasse e mudasse. Então, nós, o que precisamos mudar? Que hábitos temos que precisam ser mudados? Ou vícios? Que vícios podemos ter que precisam ser mudados? Eu tenho uma tese sobre vícios. A minha tese é: o vício vence o amor. Eu lido com viciados no consultório. E os viciados, eles estão sendo manipulados pelo mal. E alguns que são cristãos, que estão viciados, a gente tem a liberdade de dizer: olha, tem uma entidade te movendo para a prática do mal. Mas a entidade do mal só tem uma preocupação: afastar a pessoa de Deus. O resto nós fazemos. Mas o vício vence o amor. As pessoas vão jogar no bingo. É muito idoso indo para bingo. Esta semana, uma paciente sacou o dinheiro para pagar a consulta. Ela, a mulher, tirou o dinheiro. Eu vou te pagar em dinheiro hoje. Porque este miserável deste meu marido veio do bingo com dinheiro. Este homem, ele, por causa do vazio, do estresse, dos problemas no trabalho, e porque ele é um mudo em casa, e a mulher já não tem mais tanta paciência com ele, então não há mais diálogo em casa, muito estressado, alguém o convidou para ir para o bingo, e ele gostou de ir para o bingo, e ia para o bingo escondido. E mentia para a mulher que não ia, mas a conta no cartão de crédito aparecia. Mas agora, esta semana, ele ganhou dinheiro no bingo. E a mulher descobriu e tomou o dinheiro dele. Senhor, nós já conversamos sobre bingo, e o seu caminho é um caminho que vai conduzi-lo ao vício. Então, vocês devem conhecer pessoas viciadas em bingo. E existem pessoas viciadas em tantas outras coisas. Os aparelhinhos, eles foram projetados para viciar as pessoas, para distrair as pessoas, seduzir as pessoas, manipular as pessoas. Nos lembremos do que Salomão disse: cuidem com toda diligência as vias de acesso à consciência. Porque uma vez que a consciência esteve arranhada, ela permanecerá arranhada até a sepultura. Os arranhões vão estar ali, mas a prática e a decisão está em nossas mãos. Por isso temos que nos agarrar às mãos de Deus, para evitar a prática daquilo que foi arranhado. Existem homens que eles têm dificuldade de assumir a vida adulta. Então, há um medo
de se tornarem adultos. A vida adulta é uma vida maravilhosa. Cada fase, se bem vivida, é ótima. Mas a vida adulta envolve muitas responsabilidades. E muitas vezes, os nossos pais lá atrás, para sobreviver, eles precisavam trabalhar duro, não conversavam com a gente, não nos aconselhavam, não contaram as histórias deles de vida para nós, não trouxeram conhecimento prático para a gente foi crescendo. Aí um dia nós iniciamos um namoro, não nos falaram nada a respeito do namoro, nós casamos de forma ignorante e podemos seguir a nossa vida de uma maneira ignorante. Alguém precisa dizer assim: olha, é certo elogiar e valorizar. Isto é certo. Dentro de um casamento, é certo elogiar e valorizar o cônjuge. Então, avaliem vossas vidas. Estamos elogiando? Estamos valorizando? É certo dizer sempre eu te amo. É certo. Estamos dizendo isto? E quando não dizemos, por que não dizemos? Porque não nos foi ensinado. Mas você estudou na Bíblia o conselho de João. Nós amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Ora, se a gente entende o amor de Deus, a gente precisa permitir que Deus destrave nossa língua para abrir e dizer para a esposa: eu amo você. Não é eu amo você, é eu amo você. Afeto. Tem homens que abraçam, não, eles não conseguem abraçar. Assim como também tem mulheres que são linha dura, elas também não conseguem abraçar. Mas, pergunto aos senhores, o abraço, além de terapêutico, além de produzir hormônios maravilhosos, é o certo dentro de um relacionamento. E por que alguns têm dificuldade de abraçar? Por causa dos arranhões na consciência que vieram de uma infância complicada, com figuras importantes que podem ter contribuído para os arranhões. Então, se nós temos Deus, como nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso exemplo de vida, precisamos permitir que este Deus nos transforme. Mas nós precisamos suplicar a Ele que aponte o que precisa ser alterado, porque muitas vezes isto está tão escondido dentro de nós que simplesmente praticamos de forma automática que escapa à nossa consciência. E muitas vezes nós escutamos do cônjuge, escutamos dos filhos, escutamos de amigos: escuta, você está fazendo isto. Não, não estou fazendo. E a Bíblia diz que quando nós negamos, nós não vamos encontrar mudança. Isto está em Provérbios 28, verso 13. Salomão diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós só podemos confessar aquilo que está consciente, aquilo que é percebido, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos. E ainda assim, algumas pessoas resistem. Eu lido com pessoas que têm medo da estabilidade, têm medo da felicidade, têm medo da alegria. Tem sido muito comum o termo autossabotagem. É um termo muito usado hoje em dia. Podcasts, um monte de pessoas usam autossabotagem, autossabotagem. Tem pessoas que as coisas, quando elas estão ficando boas, de algum jeito surge um problema e a pessoa cai de novo. Por quê? Porque a vida lá no passado era uma vida instável. Instável.
Então a pessoa cresce no meio da discussão, no meio da formalidade, no meio da rigidez, no meio da briga. Quando não traições, mentiras, dissimulações, a pessoa cresce neste meio, mas ela não quer este meio. Ela encontrou em Cristo uma vida melhor, mas os arranhões lá estão em sua consciência. Então elas casam, a coisa parece que está indo tudo bem, e de repente, do nada, muitos problemas, decisões equivocadas. Quando vamos analisar tecnicamente o que está acontecendo, surge a ideia, surge o conceito. Vem à luz uma vida passada de instabilidade. E a pessoa estranha a estabilidade, ela estranha a paz, ela estranha a alegria. Por que estranha? Porque os seus registros de consciência são de instabilidade. Então, a estabilidade é algo estranho. Mas nós amamos a estabilidade. Então, pode ser que alguém que participa deste encontro esteja convivendo dentro deste conflito. Aceite a vida estável, é a melhor. Aceite a vida de paz e de alegria, é a melhor. Vamos permitir que o cirurgião Deus, ele costure o arranhão, costure o trauma, faça com que o trauma seja cicatrizado, para que brilhemos como homens, como maridos, como pais e aqueles que já têm netos como avós. Para que brilhemos como cristãos. Para que, ao entender a vontade de Deus para a vida da gente, a gente cumpra o nosso papel. E não fique à deriva como aqueles dois lá no passado estavam. Meu Deus, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós, enquanto marido? Deus espera que sejamos corteses, gentis, educados, afetuosos, amáveis. Deus espera de nós que a gente abra a nossa boca e valorize os nossos filhos, nossa esposa. Deus espera isso de nós. Não tem muita dificuldade nem muita ciência. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade passa pelos arranhões que foram nos trazidos de fora ou de nossas próprias decisões ao longo de nossas vidas. Mas nada que o sangue de Cristo não cure, não lave, não resolva. Então a gente tem que se manter nas mãos de Cristo. O conhecimento ele é importante, mas Acabe, ele presenciou muitas coisas. Ele tinha um conhecimento. Ele recebeu apelo de Elias, se volte para Deus. E por que ele não fez? E vamos analisar nossas vidas. É certo ou errado nos apegar às redes sociais? É certo ou errado deixar de brincar com os filhos, conversar com os filhos e ficar grudado em jogo ou qualquer outra coisa na televisão ou computador? É certo ou errado ficar ali papinhos levianos ou papinhos aparentemente inocentes com o sexo oposto? Ou seja, não é difícil para a gente saber o que é o certo e o que é errado. Assim como para aqueles que lidam aí com sítio, não é difícil saber o que é um pé de milho e o que é um pé de mato. Não é difícil saber. Então, se a gente sabe o que é o certo, temos que nos encorajar para praticar aquilo que é certo. Eu tenho dito para os meus pacientes, em virtude do relativismo moral tão presente em nossa sociedade, e, infelizmente, o relativismo moral também está presente em nossos púlpitos. Tudo é possível, você pode fazer o que quiser e está tudo certo.
A Bíblia diz o contrário. Nós vamos dar contas a Deus. Tudo o que está encoberto virá à tona. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Seguir a Deus envolve muitos privilégios. O maior deles é estar com Deus por toda a eternidade, mas envolve muita responsabilidade, muita responsabilidade. É mudança, mudança radical em nossas vidas. Então, vamos encontrar o caminho da mudança. Os traumas aí estão. E quem não tem os seus traumas? Mas, quando a gente permite Jesus costurar, cicatrizar, aquilo não dói mais. Coisas que podem ser automáticas, escutemos a voz dos nossos filhos, escutemos a voz de nossas esposas. Vamos escutar, vamos escutar. Vamos eliminar o mecanismo de defesa chamado negação. Escuta, escuta. Falou algo, escuta. Não devolve. Escuta. Minha esposa tem razão. Olha, me dá um tempo, deixa eu conversar com Deus. Ou me ajuda a mudar. São mudanças práticas. Por exemplo, tinha um cidadão que ele terceirizou a educação dos filhos para a esposa. E por incrível que pareça, este indivíduo era um adventista do sétimo dia, de pelo menos 2 décadas, que amava Ellen White. E que sabe-se lá em que livro ele leu que a educação era a mulher que fazia. Ele era o provedor. Doutor Elevon e doutor Atilibre precisou de um machado, mas um machado bem afiado para rachar aquela cabeça. Mas deu trabalho para alterar aquela crença. Crença é um termo da terapia cognitivo-comportamental. Deu trabalho para rachar aquela cabeça. Para ele entender que os filhos precisavam de abraço do pai. O pai não abraçava. O pai não contava história. Os filhos pouco sabiam do pai. E para piorar, os filhos cresceram tendo os seus sonhos mortos pelo pai, porque o pai era muito racional. Ele era muito do concreto, era muito daquilo que ele via. Pai, eu quero ser bombeiro. E o pai dizia, você sabe que você pode morrer no incêndio? Esse negócio de bombeiro não é para você. Aí o filho mais daqui a pouco se apaixona pelos professores. Eu quero ser professor. Você sabe quanto ganha um professor? Em resumo, o pai matou os sonhos dos filhos. E por conta de muitos problemas, porque os filhos já estavam com 17, 18, 20 anos de idade, agora os conflitos eram enormes dentro de casa, porque os filhos olharam para o muro, olharam para fora do muro e começaram a ver outros modelos de família e passaram a questionar a própria família. Ok, do ponto de vista da terapia, ajudou. A paz dentro de casa. Paz dentro de casa. E é duro para a gente escutar assim. Agora, um dos filhos até que mudou. Mas um deles dizia assim, eu não quero ser como o meu pai. É duro, né? É duro a gente escutar isso. Mas o pai escutou isto e não se abalou, porque ele achava que ele estava certo. É claro que meses e meses se passaram até que ele entendeu que ele estava errado. E agora ele faz um caminho para reparar os arranhões que ele causou na consciência de seus filhos. Mas por ora, a paz na família. 2 semanas atrás, uma paciente minha, de outro estado, ela disse, eu não tenho o meu pai como referência. É uma menina. A menina estava perdida na noite.
E o pai dizia: eu sou pai, eu não sou amigo de filhos. Os pais já estavam separados. Como assim? O senhor não é amigo dos filhos? Não, eu sou somente pai. Meu Deus, deu trabalho também para mudar esta vida. Deu trabalho para mudar esta ideia. Hoje ele é muito amigo dos filhos. Estão separados. Mas este pai está na noite. Então, tiramos a menina da noite e agora o trabalho é tirar esse quarentão rico, separado da noite. E ele está fugindo de mim, porque ele sabe o que eu vou dizer para ele. A sua filha é tua amiga, mas não te vê como referência de homem, porque ela não quer casar com um homem mulherengo. Então, nos voltemos agora para quando mudar hoje. Por que mudar? Porque mudar faz parte do processo da santificação. Nós iremos levar um caráter para o céu. Caráter tem que ver com o nosso jeito de ser. Caráter é, de uma maneira simples, é o nosso jeito. O nosso jeito que passa pela nossa genética e passa por aquilo que nós aprendemos. Aquilo que herdamos de nossos pais e de nossos ancestrais faz parte de nossa genética. E aquilo que nós aprendemos com as figuras importantes que rodearam a nossa vida e que rodeiam a nossa vida até hoje. Então, o que aprendemos e o que herdamos é o nosso jeito. Aqui está o nosso jeito. Eu posso ser inflexível ou flexível, 8 ou 80. O que é o certo? Temos que encontrar qual é o certo. Existem momentos em que somos inflexíveis e existem momentos que somos flexíveis. Nós precisamos ser inflexíveis com os princípios. E mesmo sendo inflexíveis com os princípios, dependendo da pessoa, precisamos ser inflexíveis com educação, com cortesia, com amor. E precisamos ser flexíveis com coisas que são possíveis. Então, a intensidade da flexibilidade ou inflexibilidade precisa ser uma história particular de cada um de nós. Nós precisamos fazer alterações na forma como nos comunicamos. E é uma queixa absurda a comunicação. Porque a comunicação não é o que a gente fala só, é como a gente fala. Como a gente olha, nosso tom de voz, os nossos gestos falam muito também. Nós podemos ser indiferentes com a nossa comunicação, nós podemos ser ríspidos com a nossa comunicação. Então, algumas mulheres, elas dizem assim: olha, meus maridos, eles, quando quero conversar com eles, eles consideram a conversa uma chatice. E eles já cortam, eles já dão um carteiraço. Eles são ríspidos quando o assunto é conversar. Gente, conversar nos torna humanos. O diálogo é sublime. O diálogo, ele é sensacional. Então, eliminemos as queixas, se porventura existem em seu relacionamento. Vamos abrir a boca para conversar. O amor floresce quando conversamos. Boas maneiras florescem quando dialogamos, quando nos comunicamos. Aqueles que têm filhos precisam contar as histórias para os filhos. Precisamos levar uma filosofia de vida para os nossos filhos. E isto é na base do diálogo e na base do exemplo. Então, fica aí o registro. Precisamos mudar, podemos mudar, devemos mudar, e a mudança precisa começar agora. E eu encerro apenas trazendo o conceito de mudança.
Mudança pressupõe decisão. Nossas decisões, elas falham quando a gente decide hoje e vai agir amanhã. Não é a mesma coisa. Então, ao decidir, nós precisamos já iniciar a prática. Muitas decisões elas falham porque nós achamos que somos fortes o suficiente para fazer frente ao desafio de alterar o nosso caminho, alterar nossos hábitos. E notem o que disse: pessoas que viveram na instabilidade, elas têm uma inclinação muito forte para voltar para a instabilidade. Elas rejeitam a estabilidade e a inclinação natural é vir para brigas, para discussões, para tristeza. É uma inclinação natural, porque é o que está registrado em sua consciência. Deus é o Deus da estabilidade. Deus não é o Deus da tristeza, é da alegria. Deus não é o da guerra, é o da paz. Deus é o Deus das boas notícias, das boas novas, não é das más novas. Então, se a gente sente que estamos sendo carregados por Deus, vamos permitir que Ele transforme a instabilidade em estabilidade. Tem pessoas que podem ter sido rejeitadas na infância, elas fazem de tudo para serem rejeitadas na vida adulta. É no trabalho, com os colegas, dentro de casa, guerra. Então, vamos trabalhar nossa faxina. Então, mudar exige decisão, eu preciso agir ao decidir, eu preciso levar em consideração que não sou tão forte para fazer e seguir no processo de tomada de decisão e de prática de novas atitudes e ações. Eu preciso levar em consideração o poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E o terceiro item, muito falado, este é o mais complicado no meu entendimento. A gente decide. Mas lá, no íntimo da consciência, a gente quer manter as mesmas práticas. Então é aquela coisa mais sutil. Eu quero abandonar isto, mas isto é tão bom. Então eu encerro usando as palavras de Cristo. Se o teu olho te faz pecar, o que Cristo disse? Arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Em outras palavras, não vamos secretamente ficar acariciando o desejo contrário. Conscientemente eu quero mudar, eu sei que isto é errado e eu quero mudar, mas lá no íntimo da alma eu não quero mudar. Então, permitamos que o Espírito Santo de Deus nos conduza no processo de mudança. E a mudança, ela é diária. A este processo nós chamamos de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã, que Ele nos oriente, que Ele nos fortaleça, que a jornada do valente seja a jornada do herói. A gente apanha nesse mundo, apanha nesse mundo, mas a vitória é certa. A vitória em Cristo, ela é certa. E não é uma vitória lá no final, é uma vitória agora. É agora, a vitória é agora. O nosso lar pode ser um pedacinho do céu na terra. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ilumine. Adson, eu queria agradecer aqui a mensagem de hoje. Eu confesso que eu passaria aqui mais 2, 3, 4 horas te ouvindo sem dificuldades. Quanto ensinamento. Você sabe, Watson, que eu tenho lidado com homens, tenho estudado e trabalhado com homens, e o que eu tenho percebido é que a maior parte dos traumas, esses traumas que você comentou, que envolvem a vida de todas as pessoas,
muitos desses traumas, em muitos deles nós encontramos a figura masculina, a figura de um pai ausente, a figura né, de um pai omisso. Então nós vemos que realmente é algo que a gente precisa estar falando sobre esses assuntos relacionados à mudança, né? E o meu último comentário, os meus amigos já estão aqui com as mãozinhas levantadas aqui querendo participar também. Eu penso que muitos de nós estamos vivendo a síndrome de Laodiceia, né? Porque o pior cego não é aquele que não é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que nem sabe que é cego. Como você pode lidar com alguém que nem sabe que tem aquele determinado problema? É como você comentou aqui, né? Não chegou à consciência de que aquilo ali é um problema, né? Então, nós precisamos estar falando mais sobre esses assuntos. Eu queria agradecer demais você pelas mensagens. Eu vou abrir aqui, os meus amigos levantaram a mão, então primeiro o Elevon, Cloeci, depois o irmão Adão. Tá bom, irmão Adão? Então, na ordem aqui das mãozinhas levantadas, Elevon, por favor. Olá, Watson. Tudo bem, Elevon? Tudo, é sempre uma benção te ouvir, tua sabedoria, tuas colocações, é uma benção, Watson. Amém. Só colaborando um pouco mais sobre a comunicação que você enfatizou muito bem aí. Os nossos consultórios estão cheios para a gente ouvir. As esposas que não são ouvidas em casa, elas pagam a consulta para que alguém possa ouvi-las. No meu e no teu consultório, com certeza a gente é mais ouvidor, porque em casa eles não ouvem. E o homem não para ouvir as suas esposas. E eu costumo dizer assim, quando a esposa ela se abre para uma amiga cristã, até vai. Agora, quando ela não consegue ir num consultório, pagar uma consulta, e ela daí arruma um amigo, um colega de trabalho, de estudo, aí é problema. Então, nós temos que aprender a comunicação, a ouvir nossas esposas, a saber as necessidades, né? E isso a gente tem que aprender constantemente. Porque enquanto ela vai no consultório, ok, ela está desabafando o que ela queria desabafar em casa e não pode. E a gente sabe, né, Wades, que a grande maioria dos problemas das nossas esposas é isso. Elas não têm com quem conversar. Uhum. Então, eu achei muito interessante a tua colocação e que a gente possa abrir nossa mente, né, e cicatrizar essas nossas feridas que a gente traz, às vezes, lá da infância, às vezes até da gestação. Uhum. Então, parabéns e que Deus continue te abençoando ricamente nesse Amém. trabalho que tu faz aí, tá, Watson? Amém. Eu vou seguir um pouquinho aqui na linha do Dr. Elefant. O que acontece? Comunicação nos torna humanos, porque a comunicação precisa ser um processo racional. Eu preciso ter consciência do que eu estou falando. Aí veio os traumas que a gente apenas também arranhou agora, né? Não dá tempo esticar a situação. Quem sabe em um outro momento, daqui um pouco, num 5h30 da manhã, ao vivo, né? Todo mundo aí no IACS. Mas o que acontece? Existem casamentos que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram. E aí o Atilibre autorizou, ó, pega firme. Então tá bom, vamos lá. Existem casamentos que não deveriam ter acontecido. Quem já leu a compilação Mensagens aos Jovens, é uma compilação do que Ellen White escreveu sobre relacionamento, você lê Ellen White dizendo o seguinte: Satanás tem prazer em juntar pessoas diferentes para perpetuar o mal. Ou seja, então pega aquele jovem lá cheio de fantasias,
pega aquela menina ali cheia de sonhos, e aí põe os dois juntos. Mas aquelas pessoas, elas não oram, elas não são compatíveis, e juntam por N motivos. Um deles é a intimidade sexual. Ó, a igreja diz que só no casamento e tal, os pais estão ali, tá, juntam os dois. Vão para baixo do mesmo teto. E aí a intimidade sexual, ela é importante, interessante, linda, Deus criou isto. Mas interesse só em intimidade sexual, aquilo vai enjoar. Porque se saciou o desejo, e era só por causa disto, e não pelo caráter, e não pela responsabilidade em ter um lar, aquilo, pronto, acabou a comunicação. Acabou. A comunicação foi, aquela química desaparece. E aí o casamento ele é arrastado, porque a causa primordial do casamento era a intimidade. Então aquela química some, aquela paixão desaparece, e as pessoas vão se comunicar por quê? Não vão. Casamentos onde ocorrem situações do tipo: alguém está fugindo do lar. O lar é muito ruim, então ela tem, ou ele tem, naquele cônjuge, naquela pessoa, o bote salva-vidas. Então, constitui ali um lar. Pronto. Os primeiros meses podem ser de brigas, ou os primeiros meses é tudo novidade, mas à medida que o tempo segue dentro de um casamento, a comunicação desaparece. E aí vão entrar outros fatores, né? É o cansaço, a idade, a mulher entra na menopausa, o homem entra na andropausa, e aí o silêncio. Ou é aquela confusão por conta dos filhos, casa, já vem filhos e aquela coisa, e quando os filhos vão, o silêncio impera, e a confusão está feita. Para qualquer lado que seja a sua história, para qualquer lado, Deus tem poder para nos transformar. Então, se assumirmos que o lar é um pedaço do céu e que o casamento é um modelo de relacionamento de Cristo com a sua igreja, o milagre pode acontecer. Mas é isso aí, doutor Levon. Os consultórios, infelizmente, estão cheios. Eu acho que quem é agora, querido? É o Cleci. Cleci, amigão. Fala, amigão. Bom dia a todos. Bom dia, Watson. Olá, Cleci. Falar em arranhões, eu ouvi de um membro da igreja, muitos anos frequenta a igreja, que ele leu Ellen White dizendo que ela não aconselha os pais pegar os filhos no colo, porque, querendo ou não, estimula a parte sexual equivocada. E esse pai, junto com os filhos, eles têm traumas, porque o pai não pegou no colo, o pai não abraçou, o pai não beijou. Então, lamentavelmente, hoje nós temos muitos lares com esses arranhões. Falta de afeto, de carinho, de amor. Uhum. Esta pessoa deve ter lido Ellen Black, e não Ellen White. Né? Então, foi um outro tipo de Ellen que esta pessoa leu. Esta pessoa poderia ter lido, por exemplo, olha, Ellen White, né? Falando que não se deve confiar seus segredos a seres humanos, ou seja, não frequentem consultórios de psicologia. Há pouco tempo atrás, a igreja muito aconselhava, não vão. Então, a gente tem que olhar a história, né? Como que era a psicologia na época de Ellen White e como que é hoje. Evidentemente, a psicologia, como qualquer profissão, ela tem lá os seus profissionais e profissionais. Tem profissionais ótimos, tem profissionais muito complicados. Então, o colo, a criança, o bebê precisa de colo, a criança precisa de afeto. Mas vamos pegar como é estranho uma menina de 12 anos, 13 anos, 15 anos, sentada no colo do pai. Concorda que já não é mais idade para isso? E se esta menina sentar no colo do pai, ela vai sentar em que parte da perna do pai? Então, se a menina vai sentar lá no joelho
e não agarrada no colo do pai. Mas, tirando a questão do colo, o abraço é fundamental. E aí, como você diz, traumas. Existem traumas e muitos de nós na infância não fomos abraçados. Mas o que eu vou fazer com isto? Eu vou seguir repetindo, ou hoje, aqueles que podem, eu não consigo abraçar, então não abraça. Mas hoje está sendo dito, abraçar é a coisa certa. Então, se é o certo, faça o que é certo. Porque quem faz o errado não vai para o céu. Agora, é bom também que se corrija sobre abraço, né? Você é um homem casado. Não dá para sair abraçando as irmãs na igreja, aí é torto e é direito, né? Fica o registro aí. Mas quem tem filhos, é preciso abraçar. As esposas precisam ser abraçadas e, claro, a gente está aqui entre homens, estamos falando de nós mesmos, mas vamos lá, tem muita mulher linha dura que quando você vai abraçar, ela diz, sai para lá. A gente tem que cuidar delas também. São os traumas, né? Aham. Irmão Adão, fala aí, irmão Adão. Bom dia, amigos. Bom dia, Watson. Lembrando do Rodrigo Silva, sempre boas histórias também são importantes, né? Uhum. O Watson queria falar dessa pessoa que está aí, alguns conhecem mais recentemente, a gente conhece há bastante tempo, e ele tem muitas histórias, outras importantes para contar, entre elas, quando ele começou a falar lá no começo que pode fazer qualquer pergunta para ele, né, que alguém perguntou ao vivo para ele algo, uma pergunta difícil, eu lembrei uma história para abrir o coração, alegria também, e mostrar quanto tem de experiência realmente na vida. Alguns lembram lá, nos anos 90, ele fazia a carta missionária direto na Rádio Novo Tempo. Bons tempos, hein, Adão? Nós o convidamos. E um dia ele estava fazendo a carta missionária diretamente lá do Campestre, do sogro dele, lá do Vivaldo, né? E daí ele estava fazendo a carta missionária ao vivo, né? Direto para o rádio, e olhando para uma janela, né? E naquele momento salta uma vaca do campo para a horta, né? E daí o que ele faz? Ele para a carta, ele chama as pessoas que aquele problema estava ocorrendo, né? Tudo ao vivo ali, né? O que ele diz agora, né? E ele tem saída para tudo, né? Parabéns realmente ao Watson. E, amigos, com relação a transformações, está havendo aí, um amigo está conosco aí, o Flávio, né? O irmão Flávio, lá de Canudos, né? Puxa vida, quem conheceu o Flávio, não conheci nesse ponto, mas Deus pode transformar. Um segurança de bailão, né? Que fazia aquilo que o segurança faz nos bailões, hoje está aí como membro da igreja, irmão. Deus pode transformar, pode ajudar realmente muito, transformar a cada um de nós. Muito obrigado, Watson, pelos seus conselhos realmente de hoje. Para terminar, essa semana eu estava num consultório do dentista, esperando, estou com dor ainda, e demorou muito a cliente anterior. E depois, quando eu fui falar com o dentista, era meu amigo, ele disse, olha, coisa incrível, rapaz, essa pessoa que esteve aqui, só me contando histórias e não fiz nada, não precisou fazer nada realmente com ela, com o dente dela, só abrindo o coração e me contando histórias aqui. Consultório de um dentista. Olha o que passa o Watson, o que passa os médicos, o que passa o Levon, realmente os problemas de hoje em dia da comunicação. Uhum. Okay? Watson, parabéns, que Deus o abençoe e continue abençoando a Elaine, os filhos, toda a família, e Deus continue ajudando a cada um de nós para fazermos o melhor e crescermos como família para Deus. Amém. Amém. Indo aí um pouco pela colocação do Adão, o Adão Paulo, quando a Rádio Novo Tempo iniciou, o Adão Paulo disse, olha, tem como fazer a carta missionária e tal, explicou como é que seria, nós queremos uma voz diferente, um sotaque diferente. Não, tudo certo. Aí me preparei para gravar o programa, tudo certo. E aí entrei, olha, tu entra aqui nessa salinha aqui e tem um microfone, pode falar. E eu nunca tinha falado para nada, para ninguém, né?
olha, não vai dar muito certo, vou ter que voltar em casa, eu vou reprogramar um pouco a minha cabeça e eu volto depois, né? Foi a primeira experiência com só um microfone, né? Foi uma experiência muito interessante. E agradeço ao Adão pelo convite, foi um período assim romântico da Rádio Novo Tempo, um período romântico que a igreja passava naquele período. A igreja parecia estar mais próxima umas das outras. O evangelho cresceu, muitas igrejas, mas parece que a gente está muito separado, né? Muito distante. As reuniões não tem mais aquele romantismo, né? Junta aquele grupo de anciãos e parecia que as coisas... Hoje não, termina, cada um vai para o lado. A comunicação, ela é realmente importante. E apenas um registro sobre comunicação. Uma paciente minha, ela junto com o marido muito mudo, muito calado, e aí ela confidenciou na frente do esposo. Olha, eu sobrevivi por anos quando nós brigávamos. Mas quando este homem se tornou indiferente a mim, eu adoeci. Então a indiferença, ela é pior que as brigas. Mas eu não estou dizendo que você deve seguir brigando. Eu estou dizendo que você deve corrigir brigas e indiferença. E o elixir é a conversa, o diálogo. Então, que Deus ilumine. Mas ok. Legal. Obrigado, irmão Adão. Ronaldo, fala aí, Ronaldo. Eu quero agradecer ao irmão Watson e a todos os valentes que estão conosco. Parabenizar o irmão Watson pela profissão, né, psicólogo, foi celebrado essa semana. Eu tenho uma admiração por esse ministério, irmão, porque eu acredito que uma das grandes tarefas que Jesus fazia era curar as psiques, curar as almas, né? Então eu vejo um ministério aí, mais do que uma profissão, os mentores, né, os terapeutas, também incluídos como homens de Deus, né? Graças a Deus que nós não temos mais o preconceito quanto a esta atividade e podemos salvar vidas e trazer vidas à liberdade, né? Ao fardo suave e leve que Jesus ofereceu. E eu testemunho aqui, essa madrugada eu recebi um chamamento dessa menina aqui, ó. Ela disse assim, era às 3:30 da manhã, papai, desliga o celular, porque agora é hora de dormir. O dia não nasceu ainda. Essa semana eu sofri, perdi meu enquadramento de simples e meu imposto dobrou. E isso me asfixiou essa semana até que eu soubesse o que estava acontecendo e o contador me desse a paz de novo, né? Mas assim, então eu pensei, vou assistir um pastor com a lição da escola sabatina até que comece o dia. Para mim, o sábado começa às 5:30 aqui com vocês, irmãos. E então o celular é uma luta mesmo. Aqui eu controlo a internet de três chakras. Então, um dia desses, um casal me disse, a madrasta disse, por favor, bloqueie o adolescente de 10 anos aqui, ele não vive mais. O celular dele à noite não pode operar. E aí o menino me pediu, olha meu celular, minha internet não funciona. Eu disse, moço, eu estou aplicando um bloqueio que teus pais pediram. Mas isso é fácil, o adulto controlar uma máquina de uma criança. E é uma luta para nós, trabalho com isso. E minha filhinha de 3 anos me chamando a atenção para desligar o celular na hora de dormir. Então, agradeço aos irmãos que têm se dedicado a este ministério tão valioso, que venha salvar vidas, que venha nos acrescentar qualidade de vida e de relacionamentos também, né? Eu agradeço a Deus a vocês e parabenizo todos que têm se dedicado a esse ministério maravilhoso, Tilibri. Watson. Ronaldo, a questão do celular, eu não sei também quanto tempo tem, né? Mas veja só. Uma vez eu recebi uma mãe preocupada com a filha. Ok, a menina foi. A menina estava apaixonada por outra menina. E a mãe, quando descobriu o problema, foi uma situação complicada, ela e o marido. A menina esteve comigo por um bom tempo. E não era o meu objetivo querer manipular as escolhas, mas ajudá-la a escolher da forma certa. Fato é que ela entendeu que aquilo não estava certo. E não tem nada a ver com
pessoas cristãs, nem mãe, nem pai, nem ela vão à igreja. Mas ela entendeu. Mas olha a situação. Esta menina, ela dizia assim, eu fico no meu quarto, porque eu não vou para a sala, porque meus pais estão sempre brigando. E minha mãe sempre me critica e grita comigo. Então ela fica no quarto, porque se vai para a sala, briga, crítica. Então fica no quarto. No quarto, pega um celular. E vai pegar um celular, já que não conversa nem com o pai, nem com a mãe, vai conversar com alguém. E encontrou em uma colega, bom, no fim das contas começaram a namorar. Quando se restabeleceu a comunicação respeitosa e afetiva entre os pais, aí é marido e mulher, eles conversando, se respeitando, e este respeito e esta conversa afetiva foi estendida à filha, a filha tomou decisões acertadas. 13 anos de idade, não se namora nem com menina e nem com menino. Então, ela pensou que, nem vou namorar nem com menina, nem com menino. Eu vou seguir a minha carreira acadêmica, estudo. E vem se dedicando aos estudos desde então. O que quero dizer com isto? Por que esta menina foi empurrada a namorar uma menina com 13 anos? Porque pai e mãe não conversavam, eles só brigavam. E ela, filha única, quando saía do quarto, tinha brigas. Então, o lugar seguro dela, onde era? O quarto. E o lugar seguro dela era o quarto, conversando com pessoas. E acabou namorando esta menina. Quando os pais fizeram a mudança deles, do relacionamento deles, do casamento deles, a maneira de enxergar família, e um ao outro, surpresa, a menina tomou decisões corretas, porque os pais se tornaram o porto seguro delas. Então, o controle dos nossos aparelhinhos é fundamental. Eu lido com traições absurdas. Por quê? Porque alguém foi seduzido, foi manipulado, foi distraído, foi encantado por causa desse troço aí. Então, a gente tem que realmente buscar o fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio. Se Deus não nos der o domínio próprio, vamos ser levados pela distração, encantamento, sedução e manipulação do celular. Acho que é o Rinaldo, né? O Rinaldo, é isso. A nossa última participação aqui para a gente poder finalizar. Rinaldo, contigo. Tem que ligar o seu áudio, Rinaldo. Ainda não. Aí. Muito bem. Adson, muito bom? Aqui é o Rinaldo de Caxias do Sul. Eu gosto sempre de falar, gente. Seguinte, eu estava ouvindo ali o Cloíce, né, falando sobre a questão que ele ouviu um amigo falando ali, alguém falou que leu em Ellen White que os pais não deveriam pegar os filhos, alguma coisa assim, pegar no colo. Eu tenho 56 anos, graças a Deus eu venho de uma família estruturada, no sentido social, e a minha lembrança que eu tenho desde sempre é o meu pai colocando 2 filhos na perna e acariciando, conversando ali por algum tempo, e revezava isso entre os filhos, que nós éramos em muitos, e essa lembrança nunca saiu. Eu tenho 56 anos, eu passo isso para minha filha desde sempre, e eu concordo com o Adson quando ele diz que a gente precisa entender aonde pôr o colo, pôr a criança, saca essas coisas, todo mesmo que seja o pai, para ensinar isso para ele corretamente. Então, eu acho que há um distorcido aí nos conceitos aí das pessoas acharem que colocar a criança no colo, né? O fato é que hoje eu tenho uma lembrança fantástica de meu pai me acariciando, me dando palavras bonitas, com 2 filhos na perna, que nem próximo do joelho, na perna, literalmente, e conversando com nós. É a lembrança que eu tenho eu sou velho, 56 anos, e tenho essa lembrança que eu perpetuo isso para minha filha desde sempre, e eu concordo plenamente com um abraço, com afetividade, com certeza. Agora, o que eu queria falar rapidamente é que é o seguinte, e nessa linha que o Adson falou ali, das redes sociais, é inegável o benefício que a internet e as redes sociais trouxeram. É inegável. Todavia, para aqueles que não têm controle do domínio próprio, que o Adson acabou de falar aí mais uma vez, ratificando o que ele falou, olha, eu acho o seguinte, nós somos valentes, homens que buscam a Deus. Nós deveríamos, então, fazer o seguinte, se eu não tenho um autocontrole para eu dominar
o que eu devo, quanto tempo eu devo ficar nas internet ou alguma coisa, sabe o que eu devia fazer? Fazer o que Jesus diz. Olha, se teu olho faz você pecar, fura, corta a mão e faz tu roubar. O problema é o seguinte, meus amados, nós estamos distante da palavra de Deus e já sabemos que a distância e o que nos causa o distanciamento entre Deus é o pecado. Então, se nós não temos o domínio próprio para fazer o devido uso, nós adultos e cristãos, o que esperar dos nossos filhos que estão formando os seus conceitos? Então, a minha opinião, graças a Deus, eu não tenho esse problema de domínio. Graças a Deus, eu não tenho redes sociais. E eu sugiro para vocês, quem não tem a condição de domínio próprio, por conta do distanciamento de falar com Deus, corta, meu querido. Elimina a televisão, elimina as redes sociais, fique mais tempo aqui e você vai adquirir em pouco tempo o conceito necessário e o domínio próprio que você precisa para passar para os seus filhos e para os seus netos. Então, minha sugestão é essa, não tem condição de controlar, eu não me controlo, você vai esperar seu neto controlar, o seu filho controlar, o seu adolescente controlar, corta você. Começa com você resolvendo o problema. Corta as redes sociais e se aproxima daqui. E aí, certamente, você vai ter mais condições de passar esse ensinamento para outras pessoas. Era isso. Adson, você não me conhece, mas eu te conheço. Um abraço, meu irmão. Você deve conhecer meu cunhado Eli, da igreja Novo Hamburgo, da Central de Novo Hamburgo. Já te ouvi já algumas vezes lá, não muito, porque eu moro em Caxias. Estou com saudade de rever um amigo. Já participei da Sala dos Profetas, lá da Escola Sabatina com você. Maria, mandou um abraço para você. Okay. Bom dia. Amo esse grupo, hein? Sou 6 meses, 6 sábados aqui, mas eu estou amando. Valente, ó. Pela iniciativa, meu irmão. E Adson, obrigado aí pela maravilhosa mensagem. Amém. Deus seja louvado por isso. Só pegando aqui com o que o Rinaldo traz. Controlar algo que já pode ter se tornado um vício, só milagre. Só um milagre. Aquilo que se tornou um vício, só milagre. Então, os milagres, eles surgem de que maneira? A fé vem pelo ouvir. Então, a gente escuta, isto é certo, isto é errado. Isto é errado, eu entendi que é errado, eu sei que é errado. Mas, se fosse fácil, então a gente precisa do poder de cima. Deus. Nos entregar a Deus. E é uma guerra. Watson, eu vou ter que, já finalizando aqui, já a gente vai conversar para você poder voltar, você vai precisar voltar aqui outras vezes, e vamos, para aqueles que estão aqui em Taquara e região, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos em breve agendar aí um encontro ao vivo, né, com o Adson também, porque é muita coisa que a gente precisa aprender, é muito conhecimento, e Deus seja louvado por homens como o Adson, que tem se erguido aí para falar assuntos tão pertinentes para o momento em que nós estamos vivendo. Tá? Deus possa nos abençoar. Obrigado mais uma vez, Watson. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui mais uma vez. Eu vou pedir para o Watson finalizar esse encontro com uma oração. Interceda por nós, Watson. Vamos orar, então. Nosso Deus, louvado seja o teu nome, por tua grandeza, por tua majestade e por um gesto tão importante que foi permitir que Jesus morresse para nos dar vida. Nós te agradecemos por esta dádiva e estamos desejosos que o Espírito Santo siga mudando nossas vidas, nossas inclinações e nos tornando perfeitos em Cristo Jesus. Ajude-nos a sermos homens de verdade, homens adultos, homens dispostos a amar, a abraçar, a conversar, a elogiar, valorizar nosso cônjuge e nossos filhos. Ilumine o nosso lar, que seja um pedaço do céu na terra, e que o sangue de Cristo possa nos purificar de todo o mal. Nos torne pessoas melhores hoje, pessoas melhores amanhã, e cada vez mais buscando a santificação em Cristo. Ilumine o ministério dos homens, ilumine o Atilibre, o Ari, o Elevon, o Adão Paulo, o Cleci, o Rinaldo, o Ronaldo, tantas pessoas que participaram desta sala, deste momento tão importante para as nossas vidas. E aquilo que aprendemos, aquilo que relembramos,
que possamos manter viva em nossa memória e tomarmos decisões importantes para melhorar a qualidade do nosso casamento, a qualidade do nosso lar e do relacionamento com os nossos filhos. Abençoa-nos, concedei-nos um sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, só queria relembrar, então, agradecer o Adson mais uma vez, relembrar que essa mensagem foi gravada, vamos disponibilizar em breve aí, tá? Da semana passada, do pastor Arilton, também foi gravado, já alguns me pediram aí, eu realmente não tive tempo essa semana, mas a gente vai disponibilizar, e aqueles que desejarem entrar no meu canal Atilibre, só tem um nesse mundo, então é bem facinho, ali tem muitas mensagens que já foram colocadas aqui, já foram feitas aqui por pastores, por homens de Deus, e você pode ir ali aprender, reaprender e compartilhar com outros homens também, tá bom? Gente, feliz sábado, que Deus abençoe a todos, e semana que vem, às 5h30, nós estamos aqui novamente. Que Deus abençoe a todos, gente. Um abraço. Feliz sábado. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau. Feliz sábado. Até mais.